Boa tarde, eu sou Sidney Azevedo e você está ouvindo o CVJ Entrevista. Muito boa tarde a você que está na Câmara e que nos acompanha agora. Começa a edição do CVJ Entrevista e nesta segunda-feira os assuntos são questões legislativas. Conversamos hoje aqui no estúdio do plenário com o vereador Maicon César. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Sidney, boa tarde, ouvintes da Rádio CVJ, e quero parabenizar por esse projeto que está dando certo e divulgando os trabalhos dos vereadores, o trabalho do Legislativo joinvilense, que muitas pessoas pensam que não é importante, e com esse novo meio de comunicação a gente vai levando a informação para todo joinvilense. O vereador Maicon César organizou reuniões com os moradores da região leste da cidade. E qual tem sido a principal demanda da população nesses encontros, Maicon? Bom, eu sou morador da região na Zona Leste, somos mais de 200 mil habitantes, 150 mil, quase 150 mil eleitores, e a reivindicação é uma só. A mudança que se fez naquela região, que foi o anel viário da Zona Leste, que incomodou muito a população de Joinville. Bom, fizemos já 2 reuniões públicas. Nessas 2 reuniões, a insatisfação foi muito grande, de comerciantes, de empresários, de moradores, pessoas que moram ali há 20, 30, 40 anos. Primeiro ponto, que mudaram o sentido do anel viário, mudaram o sentido das ruas do dia para a noite, sem avisar ninguém. A prefeitura, ela investe, em 15 milhões de publicidade por ano, e ela não fez uma propaganda de televisão, uma propaganda de rádio. No dia depois que reclamaram, fizeram uns flyers, muito mal feito, que nem os guardas municipais, os agentes de trânsito municipais que foram entregar sabiam explicar. E essa mudança foi sem conversar com a sociedade, sem conversar com aquelas pessoas daquela comunidade. Isso gerou uma satisfação muito grande. E assim, Maicon, qual que tem sido a reivindicação principal da população nesse sentido de mudança desse contorno do anel viário? Quais que são exatamente as mudanças propostas? Bom, bem objetivo. Hoje o anel viário, que ele não é um anel, é quase um triângulo, um anel é como São Paulo, existe um anel viário, com pontos elevados, é que ele mudou o sentido da Albano Schmidt, que ela só vai em direção bairro, em direção Tupi, Jardim Iririú, a rua Iririú, que ela só vem para o centro, em direção bairro para o centro, e a Papa, que ficou o triângulo, como digo, não é um anel, que ela só vem em direção à ProRim regional. Então hoje quem não conhece a região, a pessoa é obrigada, vamos supor, eu vou para algum lugar intermediário, eu me perdi, ou eu não sei a entrada, eu sou obrigado a ir até o final da Albano Schmidt e até o final da rua Iririú, até um pedaço perto do terminal de ônibus, entrar à direita, pegar um pedaço da Turubio Soares, voltar para a Papa e para voltar para o regional, voltar para Tupi ou para ProRim. Então, assim, isso complicou a vida das pessoas. Mas assim, não é a indignação não é porque é mão única, porque a reivindicação hoje que tu me perguntou é para voltar a ser mão dupla. A rua Albano Schmidt, a rua Iririú e a Papa João 23. Ela voltar a ser mão dupla. Mas a reivindicação não é porque a gente sabe, Curitiba, Londrina, as maiores cidades do Brasil, o futuro é sentido único. É para transitar, para ter mobilidade. E não foi o que aconteceu. Não é um binário, porque uma rua da outra é muito mais de 1 quilômetro de distância e tem que dar todo esse retorno para voltar. E o maior problema é que as laterais, elas não são asfaltadas, não tem infraestrutura, não tem nada que venha suprir o tráfego que tirou das laterais. Então, assim, imagina... Rua Vitor Conder, Rua Pasteur, todas hoje estão congestionadas, moradores que não foram avisados estão tendo um tráfego, acidentes toda hora, e isso está complicando muito a região. E isso tudo, volto a falar,
tudo sem consultar a comunidade, sem fazer uma audiência pública. Isso tudo, essas reuniões públicas que a gente está fazendo, é tudo pós a obra, e isso está criando um desconforto muito grande naquela região. E assim, a preocupação maior, pelo que tu tem percebido da parte dos moradores, é com o transporte de veículos, de carros, ou também tem vindo no sentido do transporte coletivo, ciclovias? Muito interessante essa tua pergunta. É claro que a gente tem que reconhecer que a maioria das pessoas hoje estão adquirindo carro e querem andar de carro. Mas há essa sensibilidade e eles estão sendo sensatos porque as pessoas querem andar de transporte público. Mas só que para as pessoas, eu sempre digo que país subdesenvolvido, país rico, é onde as pessoas andam de transporte público, as pessoas ricas andam de transporte público e as pessoas mais humildes andam de carro, né? Por outra. Mas não está acontecendo. Olha a dificuldade. Vou trazer para minha família. A minha sogra trabalha aqui no centro e pega um ônibus, né, às 6 horas da tarde. Ela demorava em torno de 40 minutos para chegar na minha casa, onde eu moro na região. Hoje, ela está demorando 1h50 minutos, o mesmo trajeto, o mesmo horário, por causa da mudança do trânsito. Ou seja, o trânsito, a mudança que era para melhorar o tráfego, para ter mobilidade, para o transporte público, e essa está sendo a consciência das pessoas, aos próprios comerciantes, né, comerciantes que de autopeça, está dizendo, olha, a senhorinha ali da frente, a dona Maria, ela tem que andar 3 quadras para pegar o ônibus, e antes o ônibus passava mais perto dela. A gente tem que trazer o transporte coletivo para perto das pessoas, não afastar das pessoas. Aí vai continuar o caos que está acontecendo. Quem tem carro vai andar de carro, vai comprar carro, vai comprar moto, e o tráfego na cidade, né, o trânsito, ele começa a aumentar mais ainda. E quem está aqui comigo hoje é o vereador Maicon César, e nós estamos falando sobre trânsito, em especial sobre as mudanças que aconteceram em maio, a implantação em maio do anel viário do Iririú. Bem, além, no caso, porque nós ouvimos muitas vezes as reclamações de parte de motoristas, mas nós percebemos também que os comerciantes têm questionado muito esse anel viário. Então, assim, por que eles têm questionado, Michael? Bom, o faturamento dos comércios da região caiu em torno de 30% a 60%. Isso os comerciantes vieram reclamar. Daí assim, vem aquela pergunta, as redes sociais falam, tá, vereador, tu está defendendo só os comerciantes? Mas assim, ó, eu defendo a população e os moradores da região. Primeiro, os comerciantes moram na região. Por comerciantes de 20, 40 anos que construíram aquilo dali. Se hoje é bonita a região, é porque eles pagaram seu IPTU, seus impostos de dias, e muitas vezes nem esperaram a prefeitura. Eles mesmos fizeram a melhoria na frente do seu comércio, na calçada, tudo o que precisa. Mas assim, ó, a gente tem que entender que a economia, né, vamos desenhar a economia de Joinville. As pessoas trabalham na indústria, e recebe seu dinheiro da indústria, do governo, da prefeitura, e esse dinheiro retorna para o comércio, que é onde o comércio vai fazer circular na região. No caso pontual da região, diminuiu de 30% a 60% o faturamento. Já foram pessoas mandadas embora, e o impacto social de quem mora ali na região, porque os comerciantes contratam e dão prioridade para quem mora ali na região, ele começa a ser grande. E daqui a pouco o impacto não é só o trânsito, só um engarrafamento. É o comércio que fechou as portas. Tem restaurante de mais de 27 anos na região, um restaurante muito bem conceituado, que está fechando as portas. Porque ele disse que diminuiu o faturamento de 30% a 60%, ele tem uma queda muito grande, ele prefere ir para casa, ele já está garantido a aposentadoria dele, garantir a aposentadoria dele e não trabalhar, porque ele não consegue mais gerar emprego. Isso não é porque um empresário foi
foi incompetente e não soube manter o seu negócio. É que o impacto fez isso acontecer. Vamos pegar uma Tupi, se uma Tupi, o faturamento dela cair 60%, ela fecha as portas. Então, assim, ó, toda esse conjunto de obra que eu acho, a minha opinião, que na inércia de obras, de grandes obras na cidade, a prefeitura está inventando coisa, e é o que ela fez na região, inventou uma obra, um anel viário que não é um anel, para entregar naquela região uma obra e dizer que fez alguma coisa, e acabou complicando mais ainda o comércio, os moradores, o trânsito de toda aquela região. Estamos discutindo aqui sobre o anel viário de Iririú, que foi implantado em maio. A população promoveu protestos por conta da implantação desse anel nos dias 19, 22 e 24 de maio e também no dia 7 de agosto. Isso baseado numa pesquisa rápida no site do Jornal Notícia, por exemplo. Os moradores também fizeram um abaixo-assinado com cerca de 3 mil nomes pedindo o retorno da mão dupla, especial na rua Papa João 23, entre outras mudanças. Quem quiser fazer alguma pergunta ao vereador Maicon César sobre este assunto do trânsito e do anel viário do Iririú, pode mandar pelo nosso grupo no Facebook, o Rádio CVJ. Lembrando que o grupo é restrito aos servidores da Câmara. Maicon, também já ouvi da parte de alguns moradores da região dizerem que as mudanças pelo menos melhoraram a situação para o pedestre. Você também percebe dessa maneira? Eu não percebo dessa maneira. Até porque eu fui caminhar algumas vezes para lá, e 2 vezes eu presenciei um acidente, um de um pedestre e outro de um ciclista. Assim, ó, a gente tem que lembrar que Joinville está sem radares, sem fiscalização, a fiscalização eletrônica, que eles chamam. E isso fez as ruas virarem uma pista de corrida. Então assim, ó, eu presenciei 2 acidentes. E fora várias pessoas. Tem gente que falou que ali quando desce a Papa João 23, no Morro da Prorim, ali no regional, na frente da panificadora Viana, nunca aconteceu acidente. Esse dia faleceu uma pessoa porque aquilo dali virou uma pista de corrida. Então assim, ó, é claro, a gente tem opiniões diferentes, mas assim, são as pessoas que estão revoltadas e que falam que dificultou para o pedestre, que pega um ônibus, porque ele tem que andar 2, 3 ruas mais. Pelo que eu nunca ouvi, assim, desse tempo que a gente está trabalhando em cima desse conflito, vamos chamar assim, eu não escutei uma pessoa falando bem. É claro, né, os amigos do prefeito vão nas redes sociais e fazem a defesa, mas pessoas, moradores, tanto que a gente tem mais de 4 mil assinaturas num abaixo-assinado, que a gente quer chegar a 10 mil assinaturas das pessoas que moram na região e estão revoltadas com toda essa situação. Nós temos ouvido também da parte de algumas pessoas, no caso, que quando, por exemplo, se fala na questão de elevados e tal, seria uma forma de priorizar carro e tal. Como é que o vereador enxerga essa questão? Bom, o fato é que Joinville cresce muito rápido. Nos últimos 10 anos a gente quase duplicou a nossa população, de 400 mil foi para quase 600 mil habitantes. E isso é fato. A nossa economia, ela teve um período bom, teve o carro, ele teve uma certa facilidade de compra, e isso vai congestionar o trânsito, isso vai aumentar o fluxo. Um elevado, é claro, é indiscutível, ele prioriza o carro, mas hoje o carro, ele virou uma ferramenta indispensável para o cidadão. A gente, claro, a gente tem que priorizar e só a favor 100% a priorizar o transporte público, mas não é o que o governo faz. Com a falta de investimento no transporte público, a falta de investimento nas ruas da cidade, ela faz com que as pessoas queiram andar, precisem andar de carro. E o elevado, ele além de ser uma obra bonita em algumas situações, ele vai, transferir o trânsito para outro local, facilitar a vida do cidadão. E é isso que o
que o governo tem que fazer, né? É na saúde, é no transporte coletivo, é facilitar a vida do contribuinte. Também ficou agendado, me parece que, ou pelo menos tentou-se, no caso, uma audiência pública a partir da última reunião que vocês realizaram no dia 28 de agosto, né? Bom, a última reunião foi feita com empresários, microempresários e comerciantes, junto com a CDL e com a Jorpem. Qual foi a intenção? Como o prefeito não vem atendendo a comunidade, com várias tentativas, meu protocolo, como vereador, protocolei no gabinete, protocolo dos cidadãos pedindo uma audiência com o prefeito e ele se negou, a gente pediu a ajuda de duas entidades fortes, que é a CDL e a Jorpem. E colocamos eles ali naquela reunião e pressionamos num bom sentido que eles marquem uma agenda com o prefeito o mais rápido possível. O prefeito, a gente tem que reconhecer que ele veio da Alemanha agora, né? Chegou sexta-feira. Hoje, a partir de hoje, segunda-feira, vai ser tentada uma agenda com o prefeito. E se ele não vier a atender a comunidade, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma audiência pública, uma reunião pública com os moradores. Os moradores mesmos vão organizar uma reunião pública. Espero que o prefeito mande representante ou ele mesmo esteja lá nessa reunião para escutar as pessoas. Que é o que não foi feito. Desde o início, a primeira reclamação e a maior reclamação de todos é que eles não foram escutados. Essa audiência pública, então, ainda falta só ser agendada. Ela falta ser agendada. Depois dessa reunião com a CDL e da Jorpem, se a gente conseguir, acredito que vamos conseguir essa reunião, vai ser agendado em outra data, mas o mais breve possível essa reunião pública. Bem, termina aqui o CVJ Entrevista de hoje. Conversamos sobre trânsito com o vereador Maicon César. Agradecemos pela disponibilidade, vereador. Estamos sempre à disposição, nosso mandato à disposição do cidadão e do joinvilense. O CVJ Entrevista é exibido de segunda a quinta-feira, às 3h30 da tarde. Outras notícias às 4h30 da tarde no Repórter CVJ. Fale com a gente pelo e-mail jornalismo@